Olá, meus queridos e amados irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja com vocês e sua família, amém? Para que todos nós possamos estar na presença do Senhor, com os corações unidos em um só propósito, a nossa salvação, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse humilde canal. Estamos aqui juntos para pregar para Deus, trazer sempre a mensagem do Senhor para o consolo e conforto dos nossos corações, dos nossos amigos, dos nossos familiares, das nossas igrejas, em nome de Jesus. Mas já quero aqui pedir aos irmãos aí que deixem seu like, tá? Compartilhe, comente esse vídeo. Se tiver interesse, se inscreva no canal, mas se inscreva somente se realmente tiver interesse nos conteúdos aqui publicados. Amém, irmãos? Eu vim aqui rapidamente fazer este vídeo, não vou demorar muito, porque é um vídeo mais, não é nem um vídeo explicativo, mas é um vídeo para nós podermos refletir sobre o dia que está chegando agora aí. Nós conhecemos, né, a semana da Páscoa, está chegando, domingo de Páscoa, a sexta-feira da Paixão, a Paixão de Cristo, que muitas pessoas às vezes ainda talvez não tenham conhecimento de como surgiu, como aconteceu. Também não vou entrar muito em detalhes para não me alongar bastante, porque tem outros vídeos aí em alguns canais, tem a própria Bíblia que explica, mas eu quero me ater somente a alguns pontos que na minha visão é importante, tá bom? Eu vou explicar direitinho para os irmãos entenderem por que eu estou dizendo isso. Sexta-feira da Paixão, né, domingo de Páscoa. O que se comemora desses dias? Os judeus comemoram isso. Nós temos na Bíblia, né, também explícito lá nos 4 evangelhos. Ela vai trazer para nós a comemoração da morte e ressurreição de Cristo. Jesus morreu, foi crucificado, morreu e foi ressuscitado naqueles dias ali. Ainda era a semana da Páscoa, e nesse tempo ele foi morto para a nossa salvação, nos livrando dos pecados, levou sobre ele, levou tudo sobre ele, todo, meu irmão, todos os nossos pecados morreram com Jesus na cruz. Ele nos salvou, nos livrou da morte, inclusive com o inimigo. Nós conhecemos nosso inimigo, tá bom? Nos dando ainda a alegria e a oportunidade da nossa salvação em Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. O Evangelho de João é bem claro quando diz isso. Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer, e é fato, isso é real. O mundo espiritual existe, o mundo espiritual é real, irmãos. Se vocês duvidam, não duvidem, porque é real. Tudo que acontece em nossas vidas está voltado para o plano espiritual. Claro que tem algumas coisas que é nossa, porque nós buscamos às vezes por falta de informação. Não tem lá na própria Bíblia. Deus vai dizer, como já falei aqui antes em alguns vídeos, né, meu povo perece por falta de entendimento. Algumas versões por falta de conhecimento, outras versões dizem que meu povo está morrendo, né, está perecendo, está desfalecendo, está ficando da ignorância por falta de estudo, por falta de conhecimento bíblico, da verdade bíblica, para evitar o que? Evitar cair nas falsas pregações desses falsos pastores que estão pregando falácias. Muitos gananciosos, usurários, avarentos, só pensam em arrecadar dinheiro, dinheiro e dinheiro. Tá bom, irmão? Enquanto as pessoas estão ali passando dificuldades. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: ontem eu estava na igreja batista missionária aqui na cidade que eu moro, no Lauro de Freitas, Bahia, com o pastor Emerson, e eu vi um depoimento dele, né, ele dando um testemunho que ontem, na quarta-feira, ele estava ali pela manhã no sepultamento do sogro dele, tá bom? E ele falou uma coisa interessante. Eu sempre já havia pensado, já falei isso algumas vezes, mas nunca aqui no canal, né, para que outras pessoas possam ouvir e refletir um pouco sobre isso. Isso é fato, até porque eu já vivi na minha família isso também. Não vou citar nomes por uma questão ética, né, de pessoas que passaram pela mesma situação que eu presenciei. Eu vou dizer a vocês o que é, e nós vamos fazer uma discussão sadia em relação a isso. Vocês podem comentar para, né, se discorda porque discorda, se não discorda ou concorda porque concorda, e vamos fazer uma discussão sadia para que o canal também ganhe força e atinja outras pessoas.
E o pastor Emerson dizia que estava ali no cemitério, naquele momento de sepultamento, e ao lado dele chegou outro caixão. E ele falou uma coisa interessante, os dois estavam ali calados, né? É óbvio, estavam mortos. Mas ele falou num termo assim, uma metáfora, né? Então, ou seja, estavam os dois ali lado a lado, mas não se conheciam e ninguém discutia, ninguém brigava. Os dois, no caso, não brigavam, não discutiam, não se desentendiam, apesar de estar lado a lado, indo para o mesmo caminho, na mesma situação. Nesse cemitério que ele foi, eis que o coveiro lá, ele cava um buraco, que ainda é no chão, e aí joga com um arame, uma corda, desce o caixão, joga a terra em cima e ali acabou, não tem mais nada. E ele também disse que antes disso, a filha de do que estava morto, ele olhou para ela, naquele momento ali, ficou observando, ela acariciando o rosto, chorando, como muitas pessoas fazem. Mas o detalhe, queridos, não é somente esse. As pessoas sentem saudade mesmo, sentem falta, é normal, nós somos carne, estamos aqui para isso mesmo. O dia vai chegar para todo mundo, não adianta correr, não adianta querer ficar mais rico nem mais pobre, porque o caminho é um só, não tem outro. Como Jesus deixou bem claro também na Bíblia, que Ele, somente Ele não diz que Ele é um caminho, observe bem. Jesus não diz que Ele é uma opção de caminho, Ele não diz que Ele é um caminho, Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha quando Ele fala ninguém, generaliza, ninguém chegará ao Pai se não for através dele. Ele é nosso advogado fiel, Ele é nosso intercessor fiel, que Ele vai dizer também tudo que nós pedimos ao Pai, em nome dele, podemos usar livremente o nome dele, porque quando Ele morreu e ressuscitou, Ele nos deu essa liberdade de orarmos ao Pai em nome dele, nos deu esse direito e liberdade de fazermos isso. Então eles que observavam ali o pastor Emerson, e aí ele viu aquela cena e começou a refletir. E falou algo que eu já vinha também comentando algumas vezes. Nunca aqui, como eu disse antes, né? A ser prolixo, mas às vezes a prolixidade é importante para compreendermos um pouco, em vez de ficar na mente das pessoas. Às vezes, irmão, nós estamos em vida, nós que somos pais, nós que somos filhos, e não valorizamos as pessoas enquanto estão vivas. Não visitamos, não ligamos para saber como está, não vamos lá acariciar, abraçar, beijar, pai, mãe, irmão, irmã, qualquer um que seja da família. Há uma distância imensa, as pessoas se distanciam por motivos, talvez até motivos fúteis, né? E por motivos que nós desconhecemos. Mas onde é que eu quero chegar com isso? É que nós fazemos tudo isso, mas no dia da morte, no dia que a pessoa, nosso ente querido, olha, aquela pessoa querida por nós, seja um filho, seja um irmão, seja um pai, uma mãe, ou até um amigo, morre, fechou os olhos, acabou, irmão. Não tem como retornar, só Deus tem poder para ressuscitar. E normalmente nós vamos vendo isso ao longo dos anos e não acontece, tá? Chegou ao fim, aquele momento ali é crucial, chegou ao fim, fechou os olhos, entrou no caixão, colocou a tampa, desceu a sepultura, jogou terra em cima, e nós vamos para casa e não vamos ver mais aquela pessoa, aquele ente querido. Aí a pergunta é, então, por que quando estamos vivos, ao invés de buscar nos unir, ao invés de buscar amar, buscar compreender aquela pessoa que está ali presente, fazer uma visita, que não seja todo dia, mas pelo menos uma vez na semana, para não ser, mas eu vou na casa de meus pais uma vez no mês, ou tem filho que só vai na casa dos pais no dia dos pais ou no dia das mães, ou em festa de Natal, ou Ano Novo, quando vai. Mas quando desce a sepultura, aí tem pessoas que não fazem isso quando está em vida, obrigam, como eu já presenciei, alguém ameaçando até o próprio pai, que ia bater, que ia agredir o próprio pai. E no dia que fechou os olhos, deixou a sepultura, o choro é de remorso. Esse choro de remorso não agrada a Deus. Irmãos, é doloroso, é duro. Eu já passei por várias perdas familiares, tá? Meus avós,
minha irmã, meu pai. Então assim, é uma dor que permanece, a saudade fica. A dor com o tempo ela vai passar, mas a saudade ela é eterna, não tem como não lembrar, até porque foram pessoas boas. Eu tinha carinho muito grande pelos meus avós. Eu praticamente foi uma parte da minha adolescência foi na casa dos meus avós, porque nós íamos para a praia, lá na suburbana, aqui na cidade de Salvador, Bahia, e nossa amizade naquela época ali, nossos amigos de escola, de infância, adolescência, eu amava meus avós. E eles, quando morreram, eu senti muita falta deles. A minha irmã, depois de mim também, até hoje eu sinto falta dela, é uma pessoa maravilhosa, uma irmã fantástica, né? Criaram várias situações, eu colocando o nome dela, eu não creio, eu creio em Deus, creio no Senhor Jesus Cristo, que ela está em bem, está em bom lugar. Foi uma morte prematura, uma morte jovem, que Deus achou que deveria ser aquele momento e levou. Eu não tive nenhum remorso, chorei de saudade, choro até hoje de saudade. Eu amava minha irmã, meu pai também, mesma situação. Tinha os defeitos dele como todo mundo tem, mas era um pai maravilhoso, foi um pai fantástico. Nunca deu um péssimo exemplo, nunca deu exemplo ruim de ser uma pessoa ruim, pelo contrário, ele tinha os defeitos dele, mas fazia o máximo para nos deixar numa situação confortável. E nós sabemos disso. O problema é que nós não fazemos essas coisas. Então vai um recado para você que está me assistindo. Eu não estou falando para minha família, estou falando para todos que vão assistir esse vídeo. Preste bem atenção nisso, irmãos. Se você ama seu pai, sua mãe, se algum ente querido, ou até um amigo, tem algum perrengue, tem alguma coisa atrapalhando, se reconcilie. Olha o que Jesus diz: não deixe a sua oferta se você tem problema com alguém. Vá lá primeiro, se reconcilie com o seu inimigo, já que você acha que é inimigo, e depois volte e entregue a sua oferta, porque essa oferta não vai agradar a Deus. Se você tem problema com alguém e vai fazer uma oferta, seja na igreja ou em qualquer lugar, não vai agradar a Deus, porque a Bíblia nos ensina isso. Volte primeiro, se reconcilie e depois venha e entregue a sua oferta. Ah, mas pastor, a pessoa não aceitou meu perdão. O problema agora não é mais seu, o problema é dela. Tá bom? Você tem que pedir o perdão de coração. Se a pessoa vai aceitar ou não, o problema é dela. O problema não é seu. O problema não é meu. Eu fui e fiz a minha parte. O Senhor diz, vá lá e leve 2 testemunhas. Se não der certo, volte com mais 3. Mas vá com alguém presente para as pessoas verem que você realmente pediu perdão de coração, não da boca para fora. Porque, queridos, o choro de saudade, quem já passou pode comentar, deixe os comentários. O choro da saudade não é igual ao choro do remorso. O choro do remorso é aquele choro que não deu tempo de você pedir perdão, não deu tempo de você se reconciliar, não deu tempo de você fazer nada para se aproximar daquele ente querido seu que acabou de descer à sepultura. Este choro é de remorso. E este choro de remorso, digo a você porque eu convivo com isso até hoje, pessoas que viveram isso, que eu estava presente, é doloroso. Parece que não é uma coisa estranha, parece que não é uma saudade, não. Parece que é uma falta, sei lá, uma coisa, não tem nem como explicar. A gente percebe no olhar, o sentimento quando fala na pessoa que morreu. A pessoa parece que se desmancha, parece que toma um banho de ácido, sabe? Parece que a pessoa vai derretendo, porque não tem o tempo de se arrepender. Então, aqui vai o meu recado para este dia que está chegando, sexta-feira da Paixão, Paixão de Cristo, domingo de Páscoa. E observe que nesses dias, a pessoa que deve ser homenageada não é homenageada. As pessoas falam em comida, tem que comer peixe. Não existe, não tem esse negócio na Bíblia, irmãos. Isso é superstição. Você pode comer seu peixe? Pode, coma seu peixe. Eu, quando dá para comprar, eu compro também, como peixe. Tá? Eu boto um pãozinho, não é ritual, é uma coisa minha com Deus. Mas se tiver carne, eu vou comer carne. Não, a Bíblia não fala em alimento. Isso é superstição.
Isso é cultura, tá? Então assim, tá chegando esses dias. Quem deve ser homenageado? É Jesus, porque deixou escrito, tá? Então, o que é que eu posso dizer a vocês, irmãos? Jesus é o homenageado, mas é quem é menos lembrado. A sexta-feira da Paixão, domingo de Páscoa, seriam dias que nós, observe, são 3 dias, são 6, sábado e domingo, né? Apesar de não comemorarmos sábado, mas é 6, sábado e domingo, porque sexta-feira da Paixão, domingo é a ressurreição de Cristo. Ele morreu, o terceiro dia se ressuscitou, tá bom? Então, o que é que acontece? Nós não homenageamos Jesus da forma correta. Qual é a forma correta? Esses dias são dias de recolhimento, são dias de oração, são dias de jejum, são dias de arrependimento, e são dias também de alegria, tá? São dias que nós temos que ter boas lembranças, porque nós tivemos alguém que se doou para morrer em nosso lugar. Jesus, às vezes a pessoa vai dizer, mas Judas colocou Jesus na cruz. Não, irmãos, Jesus, a cruz de Cristo já estava tudo no plano de Deus. O inimigo que era Judas, o inimigo jamais vai frustrar os planos de Deus, irmãos. Já estava programado, já estava nos planos de Deus, Jesus ir para a cruz. Apenas ele foi um mediador ali. Jesus se doou. Observe que ele não foi levado por ninguém, ele se doou, ele se entregou. E este dia nós devemos comemorar com alegria em nossos corações, porque é por isso que nós estamos aqui ainda, tendo esse privilégio de poder falar dele, de poder congregarmos com ele, de poder fazer vídeos e divulgar nas redes sociais falando dele. E esses vídeos que falam de Jesus eram para ter mais de 1 milhão de visualizações, era para ter mais de 1 milhão de seguidores, porque nós estamos falando daquele que nos salvou, irmãos, daquele homem que se entregou na cruz sem pecado, sem mácula, sem nada, morreu apenas por inveja, por egoísmo e por orgulho, aquele povo avarento, usurário, porque quando ele entra no templo e sai quebrando tudo, ele acaba com os vendilhões do templo. E hoje nós temos igrejas pior do que fábrica de doce, né? Pior do que empresa vendendo tudo dentro das igrejas. Tem igreja vendendo tudo, só fala em comprar, vender, ajude, compre. Irmãos, Jesus lá atrás expulsou os vendilhões do templo, botou para fora e mexeu aonde? Ali era 50% para o governo, 50% para a sinagoga, para Caifás. Aí mexeu no dinheiro, disse, agora tem que matar esse cara, está atrapalhando o nosso comércio. E aí causaram aquele tumulto todo para matar Jesus. Mas ele disse que ele é o dono da vida, ele tira a vida e ele tem ela de volta. Ele mesmo deu a vida e tomou de volta, tem esse poder. Amém, irmãos? Então reflita sobre isso, arrependa dos seus pecados, se reconcilie com quem tem que se reconciliar, não espere morrer, porque não dá mais tempo, porque o choro da saudade é um choro que traz conforto, é um choro que traz consolo, porque a dor vai passar, mas o choro do remorso, a dor permanece até o dia da partida. Isso não tenha dúvida. Amém? Então aqui passei rapidamente para fazer esse vídeo, dar essa lembrança. Dia de alegria, devemos estar alegres na presença do Senhor. Vamos jejuar, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por ter enviado o seu único filho para morrer em nosso lugar. Temos que agradecer a Deus tudo isso, meu irmão, porque Jesus é maravilhoso e temos que buscar amá-lo. Olha que ele chegou na cruz quando o ladrão do lado direito disse a ele, brigando com o lado esquerdo, que disse, você é Jesus, nem poder se salve a gente, todo mundo aqui pode se salvar. Jesus podia salvar todos os dois, mas ele perdeu o ministério, estava ali no seu último dia. Mas o outro disse, Senhor, não esqueça de mim. E Jesus diz a ele, hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Observe, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós entregamos nossas vidas ao Senhor, Ele promete, Ele garante que nós estaremos com Ele no paraíso. Esse é o desejo do meu coração, não só para a minha vida, mas para a sua vida e para a vida da sua família, seus amigos, nossos amigos, familiares, todos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe, e se tiver interesse, se inscreva no canal.
Eu sou o pastor Juraci, estou aqui para deixar esse recado para vocês no dia que está chegando, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E se você crê nessa palavra, feche seus olhos, ore e diga amém. Até o próximo vídeo.